O misterioso zigue-zague dos bondes. Se você prestar atenção nos cabos por cima dos bondes, vai perceber que os fios de contato formam um zigue-zague, ao invés de formarem linhas retas. Para começar, todos os bondes têm uma estrutura parecida com um braço, chamada de pantógrafo, anexada ao seu teto. A parte superior do pantógrafo é gradualmente desgastada pelos cabos e eventualmente precisa ser trocada. Para que esse desgaste ocorra de maneira uniforme, o cabo não é instalado paralelamente à linha do bonde, mas sim em um zigue-zague. Com o movimento do bonde, o pantógrafo desliza de um lado para o outro pelo cabo, e isso faz com que ele se desgaste de maneira uniforme. Quão prático, não? Quem matou o rei? Não fui eu, não. Em um baralho padrão de 52 cartas, o rei de copas tem uma aparência estranha. Com certeza, ele é o único rei sem bigode. Mas o que é ainda mais estranho é que ele é o único rei do qual a espada parece estar saindo da sua cabeça. Ai! Existem diversas teorias sobre isso. A primeira afirma que originalmente o rei de copas segurava um machado na sua mão esquerda. Mas devido a séculos de reproduções ruins da imagem pelos fabricantes de cartas, o machado do rei desapareceu e começou a aparecer uma espada. Outra teoria afirma que o rei de copas representa um desequilibrado emocionalmente rei francês Carlos VII. De acordo com a crença popular, o rei enlouqueceu e enfiou a espada em sua cabeça com medo de ser envenenado. Bom, o resultado final não mudou muito. Alguns historiadores também afirmam que o rei de copas representa Ajax, o Grande, enquanto a rainha de copas seria Helena de Troia, a mulher mais linda do mundo. Ajax era um dos admiradores de Helena, mas ela o recusou e ele decidiu se suicidar, enfiando a sua espada em sua cabeça. O Real Brasão de Armas do Reino Unido. Se você já viu as moedas britânicas, talvez não tenha achado grande coisa. Bom, as moedas de 1, 2, 5, 20 e 50 centavos têm partes do Real Brasão de Armas. Quando colocadas juntas, elas formam o brasão completo. E a moeda de 1 libra tem o brasão inteiro no lado de trás. Legal, não? É como um mosaico monetário. Ei, que tal fazer uma tatuagem assim no seu traseiro? Você estaria sentado em uma fortuna. Bem, talvez não exatamente uma fortuna. O símbolo de um pote aberto nas embalagens de cosméticos. Garotas, vocês já procuraram a data de validade da maquiagem por tudo e não encontraram? No futuro, apenas procure por este pequeno ícone de um pote aberto. É chamado de PAO, período após a abertura, em inglês. E ele diz por quanto tempo você pode utilizar o produto de maneira segura após abri-lo. O pote é normalmente acompanhado por um número e a letra M, que significa meses, e pode ser encontrado em quase todos os produtos cosméticos. Apenas lembre-se exatamente quando você abriu a embalagem para que você saiba se 3, 6, 9 ou quantos meses já passaram. Sério? Maquiagem vence após 3 meses? Ou talvez eles só queiram que você compre mais? O que você acha? A coroa da Estátua da Liberdade. Eu tenho certeza que você conhece a Lei de Liberdade, quer você a tenha visto pessoalmente ou em fotos. Mas você já parou para contar quantas pontas existem na coroa dela e o que elas representam? Bom, são 7 pontas, e elas representam os 7 mares e 7 continentes do mundo considerados pelos norte-americanos, demonstrando que a liberdade e independência são conceitos universais que devem ser compartilhados no mundo inteiro. E a coroa dela é um grande peso para ser carregado. Cada ponta pesa 68 quilos. A coroa também tem 25 janelas, que têm uma excelente vista. Aqui vai outro fato interessante. Ela tinha originalmente a cor das moedas de centavos, já que ela é feita completamente do mesmo material, cobre. Com o passar do tempo, o cobre oxidou e ela ficou dessa cor verde azulado que conhecemos hoje. Você consegue imaginar a Estátua da Liberdade marrom avermelhada? Estranho. Páginas em branco de um livro. Você provavelmente já percebeu que vários livros têm algumas páginas em branco no início e ou no final, mas você sabe o motivo? Livros normalmente são impressos em folhas de papel grandes ao invés de folhas pequenas individuais.
E se não há conteúdo suficiente para preencher essas folhas, o livro vai ter algumas páginas em branco. Editores normalmente imprimem a palavra notas ou deixam algum sinal nelas, para que os leitores não achem que é um erro de impressão. Pasta de dente colorida. Você já se perguntou por que a pasta de dente clássica é listrada de vermelho, branco e azul? É por causa da França, não é? Não. Cada listra tem ingredientes e propósitos diferentes. Fluoreto é a parte branca e é o ingrediente mais importante na pasta de dentes. Ele ajuda a branquear os seus dentes e a remover a placa. O gel azul ou verde tem efeitos antimicrobianos e de refrescamento do hálito. A parte vermelha foi adicionada posteriormente. Ela contém elementos cruciais para gengivas saudáveis. Na verdade, manter as cores em listras separadas não é algo necessário, é apenas uma estratégia de marketing inteligente. Sabe o bolsinho que fica dentro do bolso da sua calça jeans? Ele não foi feito para guardar anéis ou moedas, e sim para relógios de bolso. Opa, o que é isso? Aquele que é guardado no bolso da sua calça jeans. Ok, vamos para o próximo tópico. Quando perceber que as cerdas azuis da sua escova de dentes estão desbotando, é hora de substituí-la. É para isso que elas estão lá. E também podem indicar que seu colega de quarto está usando sua escova. No caso das listras do creme dental, cada cor tem uma função. A branca remove as manchas e, bem, clareia os dentes. A azul oferece o hálito fresco e protege sua boca dos germes. E a listra vermelha protege e fortalece as gengivas. Já a língua, bem, ela que se vire. O mesmo acontece com os 3 anéis do cabo para celular. Cada um representa um componente diferente. Se a ponta tiver 3 anéis, significa que o aparelho consegue produzir som estéreo e que os fones de ouvido têm a função de microfone. Aqueles buraquinhos que ficam na parte inferior dos seus fones permitem que o ar circule para cima e através dos alto-falantes. Eles ajudam a aumentar as baixas frequências, acentuando os graves e a melhorar a qualidade de som. Os trailers costumavam ser mostrados no fim do filme, e não no começo como hoje. É por isso que eles são chamados de trailers. A tradução em português é rastro. Eu prefiro vê-los antes mesmo. Você já parou para pensar por que aqueles cabides robustos de madeira ainda são tão usados? É porque o óleo natural que a madeira deles possui repele as traças, mas só se os cabides forem feitos de cedro. Digamos que alguém lhe dá um ovo cozido, mas você não tem certeza se ele está fresquinho. Aqui vai um truque. Se descascar facilmente, está velho. Os ovos frescos são mais difíceis de tirar a casca. Ou quem sabe você resolva preparar seu próprio ovo cozido. Para saber se não está cru, gire-o sobre o balcão da cozinha. Se ele rolar continuamente, é porque está pronto. A espuma de banho não foi inventada por pura diversão. Ela alivia o estresse, purifica a pele e, o mais importante, mantém a água aquecida. A espuma é composta por minúsculas bolhas de ar que formam uma camada isolante no topo da água, impedindo que o calor se dissipe. Hoje, usamos anéis como acessórios estilosos ou para indicar nosso estado civil, mas no passado, eles tinham utilidades mais práticas. Por exemplo, para a nobreza, funcionavam como um selo, enquanto os arqueiros os utilizavam para proteger seus polegares de feridas causadas pela corda do arco. Os perfumes são usados para dar um cheirinho especial às coisas, mas já foram utilizados como remédio para combater pulgas, venenos e até a peste negra. Aquela colher dentada é ótima para tirar espaguete da panela, mas você também pode usá-la antes de preparar a massa. Tá vendo aquele furo no meio? Ele está lá para medir as porções. Coloque quantos fios secos de macarrão couberem nele e pronto, você terá a quantidade exata para servir uma pessoa. Sua frigideira também tem um furo importante. Aquele buraco que fica no cabo dela serve para apoiar a colher. Assim, você não vai sujar o balcão ou o fogão com molho. E claro, também pode pendurar a frigideira na parede para poupar espaço. Dá para pendurar sua régua na parede também, quem sabe até ao lado da frigideira. É para isso que ela tem um furo em uma das pontas. Viu? Esse furo não foi feito para girar a régua ao redor do seu lápis, embora isso também seja bem divertido. Se você for caminhoneiro, já deve conhecer este. As bandas sonoras que ficam nas laterais do asfalto servem para alertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando os pneus passam por essa faixa de alto relevo, o barulho e a vibração funcionam como um despertador. Os lápis delineadores foram feitos para proteger os olhos do sol escaldante. Os antigos egípcios e os piratas usavam e abusavam do preto nos olhos.
Será que isso explica aquelas faixas pretas que os jogadores de futebol americano pintam debaixo dos olhos? Os reis que estampam as cartas do baralho são figuras históricas de verdade. O de espadas é o rei Davi, o de paus é Alexandre o Grande e o de copas é Carlos Magno e o de ouros é Júlio César. Dizem que um colchão dobra de peso depois de 10 anos de uso, pois acumula poeira, ácaros, células de pele, suor, óleo corporal e outras coisas bem nojentas. Sinto informar, mas um colchão velho tem mesmo todas essas coisas, só que ainda não foi comprovado que o peso dele duplica por causa disso. Cabe a você decidir se isso é uma boa notícia ou não. Aqueles 2 furinhos do cabo do pirulito podem até torná-lo um bom apito depois de nos deliciarmos com o doce, mas eles foram criados para segurar o pirulito no lugar. O cabo é mergulhado em um xarope quente e este passa pelos furos, solidifica e fica firmemente preso. Já o buraquinho que fica na tampa da caneta é um item de segurança. Muitas pessoas gostam de mastigá-la e podem engoli-la acidentalmente, mas o furo está lá para o caso de isso acontecer. Ele vai permitir que o ar passe pela tampa para que a pessoa possa respirar. É por isso que os personagens de Lego também têm um furinho em suas cabeças. Faz tempo que estamos usando os bilhetinhos de post-it do jeito errado. Nunca tire uma folha puxando pela parte inferior do papel. Isso cria um vinco nele, que não vai colar bem. Arranque a folha puxando pela lateral. Ela vai ficar presa por mais tempo. A metade azul da borracha não foi criada para apagar coisas escritas à caneta. Ela serve para apagar o que foi escrito a lápis em papéis mais ásperos. E, por fim, o maior mistério de todos. Por que a cortina do banheiro gruda em nosso corpo quando estamos tentando tomar um banho? Segundo o efeito da cortina do banho, a água quente diminui a pressão do ar por trás da cortina. Aí, a pressão mais alta e densa de fora do chuveiro empurra a cortina para dentro, fazendo com que você tenha a impressão de que ela está querendo enforcá-lo. Mas não, ela só quer um abraço. Transportar objetos por uma porta quando ela continua fechando é super irritante. Então, em vez disso, amarre um elástico ao redor da maçaneta de cada lado da porta, fazendo com que ele cruze a lingueta. Ela não poderá sair e a porta não se trancará. Para verificar se um lençol está completamente seco, pegue um espelho e coloque-o embaixo do lençol. Deixe-o lá por cerca de 5 minutos e, se aparecerem gotículas de vapor, significa que ele ainda está úmido. Uma cama úmida pode ser um terreno fértil para mofo e outros fungos. Você pode pintar o final das chaves com esmaltes de cores diferentes para identificar facilmente cada uma delas. Para despejar a quantidade perfeita de óleo ou molho de salada, faça furos no selo de alumínio em vez de removê-lo completamente. Isso evita que uma grande quantidade saia de uma vez só. Para evitar que os band-aids escorreguem do seu dedo, faça um corte de cada lado, criando 4 tiras adesivas menores em vez de uma grande. Será muito mais fácil de prender. Se você entrar em um banheiro público e vir um copo vermelho embaixo do assento, é melhor escolher outra cabine. Significa que não há papel higiênico ali. O copo vermelho é um substituto frequente para um rolo vazio de papel higiênico, que também é colocado embaixo do assento pelo mesmo motivo. Falando em banheiros, quase todos os banheiros públicos têm um grande vão entre o chão e a porta. A razão para essa privacidade zero é realmente minimizar o nível de privacidade e conforto, para que as pessoas não fiquem lá por muito tempo e não se formem filas. Também é mais fácil de limpar e mais seguro se ocorrer alguma emergência. Esqueceu de colocar sua bebida na geladeira? Enrole um papel toalha molhado em torno dela e coloque-a no congelador. Em apenas 15 minutos, sua bebida estará gelada. Em vez de encher sua bolsa ou carteira com cartões de fidelidade de lojas, você pode tirar uma foto deles. Basta fotografar o código de barras, bem como a frente para saber qual é o cartão. Depois, ao visitar a loja, basta escanear o código de barras do seu celular para coletar seus pontos. Se você costuma usar o telefone para assistir a algo e está cansado de segurá-lo e de deixá-lo cair, tente usar seus óculos de sol. Basta colocá-los de cabeça para baixo e usar as hastes para segurar o telefone no lugar. Se você não tiver a moeda do tamanho correto para colocar no carrinho de compras na próxima vez que for ao supermercado, poderá usar uma chave. Se tiver uma chave arredondada, você pode inseri-la onde a moeda iria e o carrinho deve destravar. Se você estiver com dificuldades para manter as massas de taco no lugar, use uma bandeja de muffins. Vire a bandeja de cabeça para baixo, borrife-a com óleo e coloque as tortilhas na abertura. Asse por cerca de 10 minutos a 370 graus Celsius para que fiquem crocantes e perfeitas. Você pode usar uma garrafa de água para separar a gema de um ovo. Segure a garrafa logo acima da gema e aperte-a para sugá-la. Coloque em uma tigela separada e pronto. Da próxima vez que estiver com dificuldade de limpar um ventilador de teto, use uma fronha. Deslize a fronha sobre cada lâmina para limpar a poeira.
Dessa forma, o excesso de poeira ficará preso dentro da fronha e não choverá sobre você. Para limpar corretamente seu liquidificador, encha-o com sabão e água quente. Ligue-o por cerca de 10 segundos e deixe a água em turbilhão para fazer o trabalho duro. Depois é só enxaguar e está limpo. Coloque uma tira de fita adesiva antes de colocar um prego nas paredes de gesso. A fita deve impedir que o gesso lasque ou espalhe poeira pelo chão. Se seus sapatos cheirarem mal, coloque alguns saquinhos de chá secos no sapato. O chá absorverá o mau cheiro. Tente usar creme dental para remover pequenos arranhões dos móveis. Esfregue uma quantidade do tamanho de uma ervilha no arranhão em movimentos circulares até que o arranhão se apague. Em seguida, limpe com um pano úmido e pronto. Faça alguns furos no fundo da lixeira para evitar que o saco fique preso quando você o puxar para fora. Os furos interrompem o efeito de vácuo que mantém o saco preso. Você pode remover facilmente o resíduo de cola de adesivos dos frascos usando óleo de cozinha. Mergulhe um disco de algodão em um pouco de óleo e esfregue na área pegajosa. Deixe descansar por alguns minutos. Em seguida, ficará fácil de limpar. Você pode usar condicionador de cabelo para deixar o suéter de lã novo pinicando menos. Basta mergulhá-lo em água morna com algumas colheres de sopa de condicionador. Um odor em seus dedos pode ser removido com um pouco de creme dental de sabor menta. Esfregue-os com pasta de dentes e depois é só enxaguar. Isso ajudará a se livrar do odor e também atuará como um esfoliante leve. Antes de jogar fora aqueles tênis velhos, use uma escova de dentes velha e um pouco de creme dental. Esfregue a pasta nas manchas sujas e deixe agir por pelo menos 10 minutos. Limpe com um pano úmido e repita se não deu certo na primeira vez. Tenha cuidado com a pasta de dentes colorida, pois pode deixar manchas. Lavar suas roupas na água morna, ou ainda melhor, em água fria, fará com que durem 2 vezes mais. Seque-as no varal, se possível, pois fará com que o material dure mais do que se você usasse uma secadora. Zíperes de metal são muito duráveis, no entanto, vão trancar mais do que outros tipos de zíperes. Basta esfregar suavemente uma barra de sabão sobre os dentes de ambos os lados do zíper. O resíduo o deixará lubrificado, facilitando para abrir e fechar. Quando você não conseguir espremer mais pasta de dentes do tubo, é só cortar a ponta. Isso permitirá que você coloque o que resta na escova de dentes em uma pitada. Se houver o suficiente para mais de um uso, coloque-o em um saco plástico para mais tarde. Senhoras e senhores, deem boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, o saco de lixo. Inventores canadenses criaram esse item indispensável cerca de 70 anos atrás. Hoje, ele vem em uma enorme variedade de formatos, cores e tamanhos. E se você acha que só serve para uma coisa, está enganado. Essa coisinha pode até poupá-lo de alguma conversa indesejada. Mas vamos falar sobre isso depois. E se eu lhe disser que você está usando a sua sacola de lixo de forma errada? Se observá-la com mais atenção, dá para ver que a costura é virada do lado avesso. Isso não foi um erro de fabricação. Na verdade, não é preciso sacudir para abri-la. Basta colocá-la sobre a abertura da lata, como se fosse um chapéu. Depois, empurrar o meio para baixo, encaixando o fundo da lata. Uau! Relaxa, não é só você que não sabia disso. Esse truque já viralizou na internet e recebeu milhares de visualizações. Digamos que você precise tingir os cabelos, pintar as paredes ou fabricar uma caneca de argila, mas não tem nenhuma roupa protetora em mãos. Aí é que entra a boa notícia. Dá para fazer uma usando um saco plástico. Isso vai levar menos de 1 minuto. Encontre um largo o suficiente para caber o seu tronco. Faça um furo no fundo dele para passar sua cabeça e 2 nas laterais para os braços. Tcharam! E que tal aproveitar para produzir um chapéu com outro saquinho e proteger seus cabelos? Quando tiver terminado o seu trabalho, lave seu traje improvisado e o reutilize. Nosso próximo truque é para quem não gosta de desperdiçar dinheiro. É possível usar um saco plástico em vez de uma capa de chuva. Ela já parece um saco de lixo mesmo. Basta fazer um corte redondo nele, encaixar o rosto e pronto. E dá para reutilizar quantas vezes quiser. Também dá para criar um porta-sacolas de lixo com uma garrafa. Pegue uma grande, pode ser de refrigerante ou de gel de limpeza. O que importa é o formato. Precisa ser reto para facilitar o armazenamento das sacolas. Lave a garrafa, seque-a e corte o gargalo e o fundo. Vire de cabeça para baixo. E prontinho! Seu porta-sacolas está pronto. Use a imaginação e pinte ou decore seu projeto manual com adesivos a seu gosto. Quando acabar de enfeitar a garrafa, prenda-a na parede da cozinha ou em uma das portas do armário. Digamos que você planejou um fim de semana perfeito ao ar livre há um bom tempo, mas quando finalmente chega no local combinado, começa a chover. Ei, nada de voltar para casa. As sacolas plásticas podem ajudar, caso seja necessário colocar suas roupas ou equipamentos sobre o mato molhado. Outra coisa,
dá para fazer um saco de dormir improvisado com um saco plástico. Quando parar de chover, ele servirá como colchão para colocar debaixo do verdadeiro e protegê-lo da umidade e trazer mais conforto. Basta encher com folhas macias e palha. Um saco plástico grande pode ser seu melhor companheiro em um acampamento com amigos em alguma mata. Ele pode ser transformado em banheiro temporário e até em vestiário. Basta pendurá-lo em uma árvore e ninguém mais vai espiar você. Se for sair para caminhar com seus tênis preferidos, que se molham facilmente, aqui está uma dica para manter as meias secas. Cubra-as com sacolas plásticas e coloque as bordas delas dentro das meias ou da calça e depois calce o tênis. Tem um porém. Seus pés podem escorregar com isso, então tome cuidado. Essas meias plásticas também são úteis quando for preciso vestir uma calça jeans apertada e sempre fica presa nos pés. Sua mochila já rasgou no pior momento possível? Uma sacola plástica com alças pode se transformar em uma improvisada. Coloque suas coisas lá dentro, passe os braços pelas alças e pronto. Uma sacola plástica também pode servir para encapar livros. Basta usar algumas de várias cores para criar uma capa diferente. Digamos que você está se mudando para uma casa nova e precise embalar suas coisas. De repente, as caixas acabam. Já passou por isso? Não se preocupe. Pegue um saco de lixo daqueles grandes e embale o resto das coisas. Ao contrário das caixas, essa embalagem protegerá tudo da chuva ou da neve. Outra utilidade é embalar lençóis, travesseiros e bichinhos de pelúcia. Se precisar guardar roupas ou brinquedos de pelúcia a vácuo, coloque-os dentro de um saco de lixo, ponha o tubo do seu aspirador dentro e o ligue. O aspirador removerá todo o excesso de ar, poupando espaço dentro da sua mala ou no porão. Você recebeu um convite para um jantar romântico na casa de alguém muito especial. Finalmente! E quer demonstrar seus dotes culinários. Mas essa pessoa não tem um avental. Você não quer arruinar sua roupa nova. Sem problema. Improvise um avental usando um saco de lixo grande. Isso vai surpreender o seu crush ainda mais. E por falar em roupas descoladas, já ouviu falar em vestido saco de lixo? Celebridades e marcas famosas de moda chocam o público de vez em quando, com looks que parecem ter sido feitos com esse material. Algumas fazem mesmo as roupas com ele, em vez de tecidos. Essa é uma opção popular para jovens artistas que não podem pagar por tecidos caros. O plástico é muito flexível, então pode ser usado também como enfeites em roupas. As possibilidades são praticamente infinitas. As pessoas usam esse material para criar luminárias, capas para roupas, bolsinhas para cosméticos, organizadores de maquiagem, óculos reciclados e muito mais. Tem gente que até tece cestos, bolsas e tapetes com sacos de lixo. É super fácil fazer um tapete. Corte vários saquinhos em tiras do mesmo tamanho e faça longas tranças com elas. Agora é só enrolar em espirais, colocando cada camada. Para deixar a espiral mais firme, é possível costurar na máquina, do meio para as bordas, como se estivesse desenhando uma estrela. Essa trança plástica também pode servir como um cadarço improvisado, corda ou laço para decorar presente e flores. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode ser utilizado para eliminar cheiros fortes. Esfregá-lo na ponta dos dedos depois de cortar alho deve remover o cheiro. Isso também funciona em sapatos. As torradeiras têm um compartimento secreto na parte inferior que pode ser removido para a limpeza de todas aquelas irritantes migalhas de pão. Se você já teve problemas para pegar bombons da caixa, veja aqueles pequenos buracos ao redor deles. Estão ali para ajudar. Se você empurrar o buraco ao lado do chocolate, ele saltará facilmente. Quando você toma um gole de um copo de café com tampa, isso diminui a pressão do ar dentro. Assim, o ar tenta entrar. Mais sobre tampas de bebidas. Estes pequenos botões permitem que os funcionários dos restaurantes, e os clientes também, entendam o que tem dentro do copo. Perto de cada botão há um nome. Basta olhar qual deles está pressionado para baixo. Os números nos adesivos das frutas informam exatamente como elas foram cultivadas. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 4 ou 3, a fruta foi pulverizada com pesticidas. Se forem 5 dígitos e o primeiro for 9, ela é orgânica. No caso de 5 dígitos e o primeiro for 8, o produto foi geneticamente modificado. Quando você estiver voltando para o carro depois de empacotar tudo o que comprou, use aqueles arcos do carrinho de compras para pendurar as sacolas. Assim, os itens mais macios, como pães, ovos, frutas e vegetais, não serão esmagados pelos mais pesados. Se você não tiver ninguém para segurar a outra ponta da trena ao tentar medir alguma coisa, use um prego nela. Assim, simplesmente prenda a trena nele usando o pequeno orifício que todas elas têm.
A colher quadrada que acompanha o McFlurry ajuda a misturar as coberturas do sorvete. A colher vai presa a uma máquina e gira. Cadeados que são usados ao ar livre estragam mais rapidamente por causa da chuva. Está vendo este pequeno buraco na base dele? Ele é feito para borrifar óleo lubrificante ali. Passa isso e a chave voltará a girar na fechadura sem nenhuma dificuldade. Você continua batendo no fundo do frasco de ketchup, mas não sai nada? Aqui vai uma pequena dica. Vire a embalagem em um ângulo e bata no meio do gargalo. Em muitos restaurantes de fast food, os clientes enchem pequenos copos de papel dobrados com uma porção de ketchup ou mostarda. Aqui está a notícia boa. Os copinhos se desdobram e se transformam em pequenas travessas de papel para caber muito mais molho. Aquele buraquinho no cabo de uma panela ou frigideira não serve apenas para pendurá-la na parede. Durante o uso, coloque a ponta do talher no furo e ele ficará apoiado sobre a panela para evitar uma bagunça extra na cozinha. As cerdas azuis ou qualquer outra cor escura da sua escova de dentes servem para lembrar quando é hora de comprar uma nova. Se você perceber que ficaram desbotadas, troque a escova ou a cabeça dela. O orifício extra na parte superior da pia tem várias funções ocultas. Primeiro, caso alguém esqueça de fechar a torneira, a água não transbordará e o banheiro não ficará inundado. Em segundo lugar, graças a esse orifício, a água escoa mais rapidamente, pois dá uma saída para o ar, ajudando a água a descer. A maioria dos zíperes metálicos tem uma trava escondida dentro deles para salvá-lo de situações embaraçosas, como andar com o da sua calça aberto. Não deixe o puxador para cima. Ao mantê-lo para baixo, ele trava automaticamente. Isso é graças a essas pequenas ranhuras escondidas sob o puxador. O leite estragado emite gases, como a maioria dos alimentos vencidos. Um frasco de leite clássico de plástico tem uma forma côncava na lateral. Então, quando os gases se expandem ali dentro, ele também aumenta de tamanho e a forma côncava se abre. Além disso, se você quiser guardar um pouco de leite para mais tarde e congelá-lo, o frasco também se expandirá quando o produto ficar sólido, ocupando mais espaço na embalagem. A espuma de banho não é apenas para se divertir ou deixar um perfume agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente para que você possa desfrutar de um banho um pouco mais demorado. De qualquer maneira, isso funciona apenas para as banheiras de acrílico. Aquelas feitas de metal perdem calor muito rápido. Muitas xícaras e canecas têm pequenas ranhuras no fundo de propósito. Elas são projetadas para máquinas de lavar. As ranhuras permitem que a água escorra e não derrame sobre os pés ao retirar a xícara. Além disso, deixam o ar circular para que a xícara não rache, mesmo que a bebida esteja fervendo. Aquela ponta em uma tampa de pomada também está lá por um motivo. A maioria dos tubos geralmente é selada com papel alumínio e é melhor evitar abri-lo com os dedos, a menos que você esteja pronto para dizer adeus às suas unhas. A ponta ajuda a furar facilmente, até mesmo o tubo selado com maior segurança. As cerdas das escadas rolantes não são para manter seus sapatos limpos e polidos. Pode ser difícil aplicar cera nessa escova enquanto a escada está em movimento. Elas servem para segurança, porque não permitem que alguém fique perto da borda. Então, um casaco longo ou um jeans pantalona não vai acabar preso entre os degraus. Todos os recipientes de tic-tac são projetados para dispensar uma bala a cada vez que você o abrir. A tampa tem o mesmo formato da bala. Vire o recipiente de cabeça para baixo, agite-o suavemente e abra-o lentamente. Você verá apenas uma balinha presa entre as ranhuras da tampa. Então, se apenas abrir o recipiente e agitá-lo até que 5 ou mais balas caiam na sua boca, significa que está comendo tic-tac errado todo esse tempo. O pompom no topo do seu gorro não foi colocado lá como um acessório de moda. Ele foi originalmente fixado ali para evitar que os marinheiros batessem a cabeça nos tetos dos navios, que eram muito baixos. Aquelas pequenas cerdas nas escadas rolantes não estão lá para limpar seus sapatos, embora possam servir para isso também. Essas cerdas são realmente um ótimo recurso de segurança. Sem elas, roupas, cadarços e bolsas podem ficar presos quando estão muito próximos das laterais. As cerdas também estão lá para fazer cócegas em você e lembrá-lo de olhar para baixo e cuidar. Ei, eu sempre pensei que era um inseto se esfregando em mim. Martingale. Sério, o que é isso?
Bem, algumas jaquetas militares costumavam ser usadas também como cobertores, e o martingale ajudava a prender e evitar que o tecido extra atrapalhasse o soldado. Hoje em dia eles são usados principalmente como um acessório de moda. Grampear acidentalmente as páginas erradas é a pior coisa de todas. Bem, existem coisas piores, mas certamente isso é muito irritante. Especialmente se o grampo arrancar um pedaço enorme do seu papel ao tentar removê-lo. Na verdade, existe uma maneira simples de garantir que os grampos do grampeador fiquem menos apertados e mais fáceis de retirar. Dê uma olhada mais de perto naquela plaquinha de metal na frente do seu grampeador, conhecida como bigorna. Vire o grampeador de cabeça para baixo e ajuste as configurações. Você está basicamente alterando a configuração do grampeador para temporário, sem mais lágrimas. As proteções para assento de vaso sanitário foram usadas incorretamente por muito tempo. Eu vejo você arrancando aquela aba que parece uma língua. Não, você está fazendo tudo errado. Em vez de rasgá-la, deixe a aba ficar no vaso depois de baixar a tampa. Ao dar a descarga, a sucção puxará a aba e a levará embora. Aquele quadrado ou retângulo escuro no final do tubo de pasta de dentes. O que ele significa? Ele é codificado por cores para mostrar quais ingredientes tem ali ou mostra se a pasta de dentes é sintética ou natural? Bem, desculpe, mas a verdade não é tão empolgante. As marcações estão lá para as máquinas de montagem. Elas as ajudam a saber onde cortar e dobrar cada tubo. Todos nós, ao voltar dirigindo para casa do supermercado, já fizemos uma curva meio forte à direita e BAM! Parece que um vulcão de mantimentos acabou de entrar em erupção no porta-malas. Olhe atentamente no porta-malas. Você pode ver alguns pequenos ganchos lá. Dá para pendurar sacolas neles. Sim, alguns carros os colocam atrás dos bancos da frente. Você pode usá-los para pendurar roupas ou até mesmo sua sacola de viagem. Você deve ter notado que os membros da tripulação de voo gostam de tocar nos compartimentos superiores enquanto caminham pelo corredor. Eles não têm um desejo estranho de tocar em tudo. Na verdade, existem alças ao longo das bordas para dar a eles uma melhor aderência enquanto caminham. Aproveite e utilize-as na próxima vez que for viajar de avião. É definitivamente melhor do que se agarrar nos encostos de cabeça de todo mundo. Você não odeia isso? Uma maçaneta de bronze brilhante deixa sua porta da frente super elegante. Mas isso não é tudo. O bronze, como qualquer material com liga de cobre, tem propriedades antimicrobianas que muitos germes e bactérias nocivos simplesmente não suportam. Em áreas de alto tráfego, esses botões e alças de bronze são a maneira perfeita de se livrar desses germes desagradáveis, sem ter que usar produtos químicos o tempo todo. A única desvantagem é que o bronze é muito mais caro do que outros metais. Pode ser por isso que quase não é mais usado para isso. Sua escova de dentes tem um padrão de cerdas azuis entrelaçadas com brancas? Isso faz com que a escova de dentes pareça muito mais elegante, mas não é apenas uma boa aparência. Essas cerdas realmente têm uma finalidade prática. A coloração azul foi projetada para se desgastar quando chega o momento de substituir a escova de dentes. Você deve trocar sua escova a cada 3 a 4 meses de qualquer maneira, mas essas cerdas azuis estão aí para lhe dar um empurrãozinho, caso você esqueça. Hoje em dia, você caminha sobre elas todos os dias e nem pensa duas vezes. Mas existe uma razão para as tampas dos bueiros de manutenção serem sempre redondas? Nas civilizações passadas, como Roma Antiga, essas tampas costumavam ser lajes quadradas de pedra. Mas todas aquelas arestas e lacunas resultaram em muitos dedos machucados e acidentes para romanos desavisados. Uma tampa redonda eliminou o problema. Além disso, significava que você só poderia abri-la com uma ferramenta especializada, o que provavelmente foi uma boa ideia. A garrafa térmica foi inventada por um cientista escocês, mas não para manter o café quente. Ele só queria manter alguns produtos químicos em uma temperatura estável. Ele colocou uma pequena garrafa dentro de uma maior, e então sugou todo o ar entre as duas garrafas. Esta mesma técnica é usada para fazer a garrafa térmica atual. Você pode encontrar uma almofada de alfinetes em quase todas as casas, e, estranhamente, elas sempre têm a forma de um tomate. Você já se perguntou sobre aquele pequeno morango pendurado no topo? Não sou da área da biologia, mas tenho certeza de que morangos não crescem em tomates. Essa coisinha é para a agulha que você está usando no momento, para não perdê-la no meio daquela grande pilha que você tem.
Desodorantes em bastão são desperdiçados quando a embalagem começa a roçar contra sua pele e ainda há muito produto lá dentro. Aqui está um truque fácil para tirá-lo. Desenrosque a parte inferior e empurre-a para cima por baixo. Isso lhe dará mais alguns dias de uso, pelo menos. Em postos de gasolina com autoatendimento, algumas pessoas ainda saem de lá com a mangueira enfiada no tanque de gasolina. Felizmente, os postos de combustível descobriram uma solução. Se acontecer de você sair com a mangueira ainda no tanque, há um conector magnético que se desengata quando puxado. Dessa forma, você não leva a bomba consigo. Agora, que isso seria vergonhoso, seria. Abrir vidros pode ser difícil, mesmo para a pessoa mais forte. Preciso de uma conserva ou compota. Felizmente, é uma solução. Coloque luvas de borracha. Essas luvas não são somente ótimas para limpeza, elas lhe darão a aderência extra que você precisa para abrir até as embalagens mais resistentes. Agora sua vida está um pouco melhor. De nada.